Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos mais um dia aqui na nossa análise de benchmark. Me chamo Alan. Hoje, dia 9 de dezembro, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise. Pessoal, só lembrando para quem não fez ainda, não colocou os dados, né? não acessou o site, aí, o link que tem na descrição do vídeo. Agora nós temos uma nova sociedade com a Wise Investimentos. O maior escritório de investimentos do Brasil, né? Então eles possuem diversos serviços relacionados aí à área de investimento, e para quem deseja ali diversificar um pouco mais a carteira, né? Não ficar somente na renda fixa, bolsa de valores, cripto, enfim, tem a possibilidade ali de ter até um pouco mais ali de segurança, né? Porque não fica exposto somente em um mercado. E para isso, a Wise ela consegue te ajudar, né, oferecendo o melhor produto, o melhor serviço de investimento de acordo com o seu perfil, né, de acordo ali com o seu objetivo. Então, para quem tem interesse aí em conhecer um pouco mais da Wise e diversificar um pouco mais ali os seus investimentos, entra no link que está na descrição, vai aparecer essa página que está na tela, coloca o seu nome, seu e-mail, seu telefone, clica ali no Quero Saber Mais, e a equipe da Wise, né, um especialista da equipe da Wise, entrará em contato para oferecer o melhor serviço de investimento de acordo com o seu perfil, tá ok? Colocando aqui o gráfico, vamos lá. Pessoal, bem, o Bovespa chegou naquela região dos 107, 106 mil, né, a faixa verde que a gente já vem falando aí um bom tempo, né, então ele testou aqui no final de setembro, depois ele veio testar aqui no dia 18, 17 de novembro, e agora está testando mais uma vez, né? Então a gente tem que acompanhar para ver se ele vai segurar mais uma vez nesta região. Se ele segurar nesta região aí dos 106, 107, entendo que a ideia é voltar mais uma vez para testar essa região de 113, né? Dá até para traçar agora uma linha de tendência novamente agora, né? Pegando este topo e este topo aqui. Então pode ser outro ponto de atenção, né? Quando o Ibovespa volta para testar aquela região. E também eu entendo que se na semana que vem, né, o Ibovespa vem perdendo já essa região de 106 mil, aí próximo alvo passa a ser o 103, né, 103.500, que é essa mima 1292, e depois a região dos 100 mil, que é a próxima linha vermelha, tá? Então envolve numa região importante, né, que é uma região de fundos anteriores. Acho que vale a pena ficar de olho na semana que vem para ver o que vai acontecer. Perdendo aqui, abre alvos mais para baixo. Inclusive, lembrando que, né, que no gráfico de 120 minutos, ele tem alvo até a região de 95 mil, 96 mil, que é essa linha vermelha. Mas, para isso, ele precisa perder essa região de fundos anteriores. Se ele segurar nessa região de fundos anteriores, ainda tem mais uma chance dele voltar para testar ali a região de 113 e 114 mil. Tá ok? Então, vamos acompanhar na próxima semana aí o movimento aí do mercado brasileiro. Gráfico do dólar, vamos lá, gráfico do dólar. Bem, o dólar ele chegou naquela região dos 5.200, né, que a gente já havia comentado, que era uma linha azul no gráfico de 120 minutos. Então ele foi lá para buscar aquela região de suporte e agora está um pouco mais lateral no curto prazo, tá? Então não perdeu aí a região, né, do 5.190, ele foi até para testar ali, mas não fez novo fundo, e agora está testando mais uma vez a região dos 5.300, tá? Ficou um pouco mais lateral no curto prazo. Eu entendo o seguinte, se o dólar vier para testar novamente os 5.200 e perder, abre alvo aqui na região dos 5.100. Caso ele não venha a perder essa região dos 5.200 e fique acima desses 5.300, né, ele rompa aqui esses topinhos anteriores, aí ele abre alvo na região dos 5.45, né, 5.470 ali, volta para testar esse topinho aqui do meio, tá? Então vou ficar de olho que o dólar também, como ele vai se comportar aí na próxima semana, mas por enquanto no curto prazo um pouco mais lateral, mas numa região de suporte, né? Por enquanto aqui é uma região de suporte, linha vermelha alinhada para cima, e ele tem segurado nesta região por enquanto, tá? S&P 500, vamos dar uma olhada no S&P 500. Pessoal, o S&P 500 ele continua acima dos 3.900, né? Eu tenho chamado a atenção que esses 3.900 no curtíssimo prazo é um ponto chave, né? Porque é onde tem aqui esse fundinho aqui no curtíssimo prazo, né? Esse pivôzinho que ele deixou nos tempos gráficos menores ali, e eu entendo que se ele perder esses 3.900, ele pode ali fazer uma correção entre 3.800 a 3.700, que seriam os próximos pontos de suporte, inclusive de retração de toda essa pernada de alta, tá?
E aí, quando chega nos 3.800, 3.700, é o ponto que eu entendo que o S&P 500 pode encontrar suporte novamente. Mas, caso ele não venha a perder a região dos 3.900, eu entendo que o S&P 500 ainda pode sim voltar para testar mais uma vez esses 4.000, 4.100, que foi o fundo anterior, o topo anterior que ele deixou aí no dia 1º de dezembro. Tá? Então, eu acho que tá um pouco mais difícil aí entender o que o S&P 500 vai fazer no curtíssimo prazo, mas eu entendo que no ponto que ele está agora é um ponto de resistência, tá? Então é um ponto que ele pode sim iniciar um movimento de correção. Então se eu tivesse que fazer uma operação aí, por exemplo, no mercado americano, nesse ponto aí tem que tomar cuidado com compras, porque ele pode começar a ter uma certa dificuldade, pode iniciar uma correção até os pontos de retração. Chegando nos pontos de retração, aí eu acho que seria o ponto mais interessante ali para quem entende que esteja num bom ponto ali para entrar num movimento de compra, tá? Então, muito cuidado aí com compras nessa região. Eu entendo que perdendo esses 3.900, 3.800 a 3.700 seria o próximo ponto de suporte do S&P 500, tá ok? Então, vamos acompanhando aí nos próximos dias para ver como ele vai reagir aí. Tá? Bitcoin, vamos dar uma olhada no Bitcoin, BTC-USD. Gráfico diário. Bem, pessoal, Bitcoin eu já tenho chamado a atenção aí de vocês que ele está numa região aqui, essa faixa vermelha eu considero uma região de resistência, né? Inclusive ele já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias totalmente lateral. Então, se vocês observarem aqui os candles do gráfico diário, né? Dá para ver como ele tá mega lateral no curtíssimo prazo, né? Então, assim, é um dia negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, ele tá simplesmente andando de lado, né? E aí, se eu coloco num tempo gráfico menor, por exemplo, 120 minutos, eu consigo ver essa consolidação, né? Que seria daqui, ó, dessa região dos 16.700 até agora aí na região dos 17.300, né, que é onde ele deixou o topo. Então ele já testou uma vez, testou duas vezes, testou 3 vezes e por enquanto não conseguiu romper, tá? Eu entendo que neste ponto o Bitcoin pode iniciar um movimento de correção sim, mas para isso eu entendo também que ele precisa ficar abaixo dessa linha de tendência. Se o Bitcoin perder essa linha de tendência, aí eu vejo uma correção até a região dos 16.500, 16.000, que é essa região de fundos anteriores, né? 16.100 mais ou menos. E aí, se perder os 16.100, 15.500, que é o fundo ali que ele deixou depois da quebra da FTX, né? Então seria algo parecido com isso, mas precisa ficar abaixo dessa linha de tendência. Agora a pergunta, né? O Bitcoin pode subir ainda mais? Né? Sim, pessoal. O preço faz o que ele bem entender, né? E assim, se ele subir um pouco mais, que eu acho que pode acontecer, mas no momento não é o cenário que eu estou pensando, se ele subir um pouco mais, o alvo eu vejo um pouco mais limitado na região aí dos 17.850, que é o primeiro ponto de retração. Então, chegando ali, eu acho que ele tem uma reação, tá? Então, se fosse para tentar alguma coisa por aqui, eu não tentaria a compra, porque o alvo já está logo aí, né? Então, já não tem uma relação risco-retorno tão interessante, falando de Bitcoin no caso. E se ele começar a falhar por aqui, inicia um movimento de correção, tá? Outro ponto importante aqui no gráfico diário que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, reparem no ROC 17, né? Para quem conhece o Ficube, ROC 17 sozinho acima de zero, tá certo que ele está bem próximo da linha zero, ele ainda pode subir um pouquinho mais, né? Que nem ele fez aqui, por exemplo, ó. Mas a partir do momento que ele vira para baixo novamente, pode ser um início ali de um novo movimento de queda, tá? Então ficar de olho porque ele está chegando, né, num ponto que eu entendo que ele pode sim iniciar uma correçãozinha aí no curto prazo. Ethereum, diferente do Bitcoin, Ethereum chegou no alvo, que foi os 38% de retração. Então o Ethereum está aqui nos 1.300, né? A gente chamou a atenção no dia que ele chegou aqui. E Ethereum, ele perdeu no curto prazo, né? Nos 120 minutos, ele perdeu aquela linha de tendência. Então se você pegar aqui o gráfico de 120 minutos e verificar como que está a linha de tendência aqui, ó. Então vamos lá, tracei uma linha pegando o fundo do dia 22 de novembro, depois esse fundo aqui do dia 28, repara que ele perdeu essa linha de tendência, voltou para testar ela por baixo como uma resistência e por enquanto está batendo cabeça, tá? Eu entendo que Ethereum está num ponto importante de resistência e que neste ponto ele pode iniciar um movimento de correção. Agora, qual que é o detalhe? Se ele faz algo parecido com isso já direto, né, vindo para testar
os 1.200 e podendo perder esses 1.200, e aí perdendo 1.200 o próximo alvo passa a ser os 1.100 e perdendo 1.100 passa a ser os 1.080, que é o fundo ali da FTX. Mas também ele pode fazer de outra forma, ele pode simplesmente voltar na metade dessa última pernadinha que ele fez para cima aqui, né, de ontem para hoje, volta aqui na metade desse movimento, testa mais uma vez ali a região dos 1.300 e aí a gente vai ter que acompanhar se ele vai para romper. Se ele romper, aí eu já começo a ver um próximo alvo no 50% de retração do gráfico diário. Se por um acaso ele não perdeu não rompeu os 1.300, aí eu entendo que ele faz algo parecido com isso e aí volta aqueles alvos que eu comentei, 1.100, né, 1.100, 1.150, né, a 1.080, que seria o fundo ali da FTX. Beleza? Então, vamos acompanhar. Ethereum aí testando um ponto de resistência. Acho que vale a pena observar, principalmente quando ele ficar abaixo dos 1.200. Acho que os 1.200 aí é um ponto-chave no curto prazo para definir se Ethereum inicia uma correção até os 1.100, 1.080 ou se ele ainda vai testar mais uma vez aquela região dos 1.300. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todo mundo um excelente final de semana, né? Um bom descanso a todos. E na segunda-feira a gente está de volta aí para ver o que aconteceu com o mercado. Tá ok? Então, bom final de semana e até segunda, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.